E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey. Eu sou o Fatal. E nós somos da Mangatube, a sua rede de animes mangás aqui no YouTube. Isso, galera, e dessa vez com vocês mais um vídeo de Death Note, onde nós vamos falar sobre a evolução do Death Note ao longo da história da humanidade. E o porquê, galera? O Death Note ele é um caderno onde você escreve o nome de uma pessoa e essa pessoa morre. E o Death Note ele é uma arma que é utilizada pelos Shinigamis para matar seres humanos, seja para aumentar a sua expectativa de vida ou simplesmente para se divertir. E quando os Shinigamis, né, que são os deuses da morte, eles querem se divertir um pouco mais, eles acabam jogando assim um Death Note no mundo dos humanos para que algum humano pegue e comece a utilizar. E isso a gente viu muito bem lá na história do anime e do mangá de Death Note. E o Death Note ele tem um formato muito parecido com um caderno de brochura comum que a gente tem aqui, que a gente usa em tudo quanto é canto. Inclusive a gente tem um aqui. E assim é um caderno de brochura, né? Um caderno bem simples, com capa dura e folhas de papel aqui dentro. Então basicamente o Death Note é desse jeito. A gente sabe que os deuses da morte, eles existem desde sempre. Mas será que os Death Notes sempre foram assim? Quando o mundo surgiu, quando os Shinigamis surgiram, será que já era assim? E é exatamente isso que nós vamos falar nesse vídeo, lógico, depois que o Fatal terminar de folhear o caderno. Tá aqui, ó, tá escrito no Death Note, que depois da vinheta a gente vai falar. Então vamos lá. Hip vinheta, né? Acabei de matar a vinheta. 40 segundos. Se você não quer ter seu nome escrito no Death Note, deixa o seu like aí no vídeo, porque o seu like ele ajuda muito a salvar vidas. E se você não quer, além de não querer que seu nome seja escrito no Death Note, não quer que seja escrito uma causa mortes pra você, se inscreve no canal, hein? E ativa o sininho de notificação, que senão vai ser morte trágica. Acidente de avião em que todo mundo vai sobreviver, menos você que não se inscreveu. Aí vocês podem estar falando, Joey Fatal, vocês estão fumando muito, porque, mano, falar aí de Death Note de antiguidade, o que tem? Mas, galera, essa informação não foi tirada do nada. Essa informação tem fundamento. Tem um fundamento. E vocês vão entender o porquê. Lá no Databook, os próprios autores falam que além de existir Death Notes em formato de caderno, existem Death Notes em formato de pergaminho. E eles falam que o Death Note ele pode ter acompanhado a evolução da humanidade e também adaptando o seu formato a essa evolução. Então, basicamente, nem sempre foi um caderno. E por que nem sempre foi um caderno? Para isso, a gente tem que entender duas coisas. A primeira seria a evolução humana aí em relação a papel, livros, cadernos, pergaminhos, etc. E a segunda é que Shinigamis são deuses, então eles existem já há provavelmente muito mais tempo do que a gente. Desde que o mundo é mundo, né? E já que a humanidade existe há muito tempo e os deuses da morte matam as pessoas, então lógico para o mundo não superlotar, precisava de ter deuses da morte ali para assassinarem, porque na história de Death Note a gente sabe que quem mata os seres humanos são os Shinigamis, eles que são responsáveis pelas mortes. Então, para a gente entender a evolução, né, do que o Fatal falou, de papel, caderno, a gente vai ter que contar um pouquinho de história para vocês. Então já... Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a Senta história. que lá vem a história. Desde lá do tempo das cavernas, da pré-história, o homem ele sempre sentiu a necessidade de registrar fatos ou acontecimentos em algum lugar. E lá na Era das Cavernas, eles usavam as paredes das cavernas para pintar. Tanto que nós conhecemos isso como pinturas rupestres. Então, desde a pré-história, os homens já desenhavam na parede. Isso é estranho, mas a gente pode dizer que as paredes foram os primeiros Death Notes dos Shinigamis.
Então você já imaginou um Shinigami aqui? Ele lá no mundo dos Shinigamis, lá, com aquela roupinha de homem das cavernas, né? Vê uma paredezinha qualquer ali, cata uma pedra no chão e começa a riscar, assim, pra matar alguém. Buga, buga! Buga, uga! O nome do cara é Buga, Uga, 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 Buga. Ele vai- Aí ele tem que ficar desenhando lá e depois escrever Uga, 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 Buga, Buga, Uga, Uga, sei lá das quantas. Eu acho que o mais engraçado da gente imaginar é que nessa época não existia escrita. Ah, é verdade. Então ele tinha que, acho que ele tinha que desenhar a pessoa, né? O cara é um deus, né? Então acho que ele consegue desenhar a pessoa perfeitamente. Lá, pegar o carvãozinho, a tinta, né? Imagina, gente, o Shinigami fazendo isso, pegando ali, desenhando a pessoa e a pessoa morre. O cara tem que passar um mês desenhando pra conseguir Pra matar conseguir alguém, matar. velho. Ser Shinigami na pré-história não era nada Não fácil. era fácil não, velho. E tipo, em vez de ser um Death Note, né, ia ser um Death Stone, né? Porque é uma pedra da morte. Uma né? Death Cave. Uma Death Wall. Death Wall. Death Cave também é bom. Death Cave é bom. Ele entra na caverna, eles não tinham. Cada Shinigami tinha uma caverna. Eles entravam na caverna Pra matar pra matar as pessoas. Já pensou ele jogar a caverna? Olha a pedra! Coitado da... Jogar uma parede no mundo dos humanos, velho. Já era. Será que aquele Stonehenge lá foi os Shinigamis que jogaram? Teoria, gente. Teoria, galera. Pode ser. Será que aquelas pedras lá da Ilha de Páscoa, tá ligado? É tudo, Foi velho. pessoas que o Shinigami esculpiu pra matar? É tudo isso, gente. Porque até na evolução, a argila ela também foi importante, né? Porque aí começou a surgir as primeiras peças, os vasos. Tem civilizações que escreviam na argila, então talvez a argila seja uma evolução das paredes de pedra ali na história do Death Note. Das Death Caves. As Death Caves, né? Aí a Death Cave evoluiu para Death Clay. Ainda aqui um pouco lá na parte da antiguidade, mas aí as pessoas aqui já sabiam falar, aprenderam a se comunicar, mas ainda utilizavam as pedras para escrever. E aí aqui a gente já pode ter meio que uma evolução, né? A gente tinha a argila, Death Clay, para as Death Stones mesmo. Que aí seriam tábuas de pedra, semelhante àquelas tábuas de pedra onde foram escritos 10 mandamentos na história bíblica de Moisés. Então aí acho que já ficaria mais fácil para um Shinigami, ele carregar ali a sua tábua de pedra, aí ele já sabia falar, né? Então, peraí, aqui o Ptolomeu aqui. Então vamos escrever aqui, Ptolomeu vai morrer. Esses irmãos aqui estão aprontando muito, Caim aqui, mate Abel. Aí assim, gente, aí pelo menos já nas tábuas de pedra já era melhor, né? E nessa época, galera, se vocês aí conhecem um pouco de história, vocês sabem que eles não utilizavam as letras que nós conhecemos hoje em dia. Eles utilizavam de símbolos para escrever coisas e pessoas e grãos e tudo que eles queriam anotar, eles utilizavam de símbolos. Então como será que o nome de uma pessoa aparecia lá nos olhos do Shinigami? Parecia tipo assim, um carneiro, uma caveira, um dragãozinho e uma cobra. Deixa eu anotar aqui. Aí ele desenhava isso aí e pronto. A pessoa morria. Tipo, Eva devia ser um rostinho de mulher e uma cobra e uma maçã, né? Eva. Esses símbolos eles foram se desenvolvendo lá no Egito Antigo e se tornaram o que hoje nós conhecemos como hieróglifos, que são símbolos mais caprichados, né? E a partir daí se deu início ao que nós conhecemos como bisavô do papel, que seria o quê? O papiro, que era feito lá com caule de árvore, com água prensado durante vários dias e aí virava lá um pedaço mole, maleável, né, de um tipo de papel diferente, feito da própria madeira. O bom do papiro é que você podia fazer da altura, né, do comprimento que você quisesse. E aí só ia depender ali do caule das árvores, das plantas que usavam. Só que ele era muito frágil, então você não podia assim dobrar muito, ou se ele ficasse muito dobrado ele se desgastava, ele quebrava, né? Então essa era a desvantagem dele. Mas o papiro ele começou a ser utilizado para escrita. Então antes eles escreviam nas tábuas de pedra, agora eles escreviam nos papiros. E agora se deu início ao papiro, Death Papiro. O Death Papiro,
lá dos Shinigamis. Então, pra eles já era mais fácil, que antes tinha, imagina, carregar as tábuas de pedra. Os bichos já é preguiçoso, né? Não dá. Eles ficam carregando tábua de pedra pra cima e pra baixo, Não não, dá. os Shinigami não ia querer. E também, se eles quisessem jogar no mundo dos humanos, ia quebrar quando caísse no chão. Ou né? então os caísse na cabeça de alguém, Já coitada da A pessoa já pessoa. morria ali mesmo, né? Mas o Death Papiro, ele era mais maleável e podia ser jogado ali no mundo dos humanos normalmente. E aí, com o surgimento do papiro, é lógico que a escrita ao redor do mundo, ela acabou também sendo desenvolvida e de símbolos, algumas civilizações já começaram a utilizar letras. E aí, um pouco mais tarde na história, mas ainda no Antigo Egito, eles criaram algo que foi conhecido aí como o avô dos livros, né? O avô dos cadernos, que é o códice. Que aí o que você fazia? O códice, você podia armazenar vários papiros de uma vez. Então você, eu tô escrevendo aqui uma historinha e ela vai continuar. Não deu pra terminar de escrever nesse papiro todo. Deixa eu pegar um outro continuar. Mas para as pessoas saberem que essa história continua, a gente vai unir uma na outra. E aí eles pegavam algumas tábuas de pedra, né? Ou também pegavam couro de animais e costuravam tudo junto. E daí surgiam, né, o que seria, como o Fatal falou, um predecessor do caderno. Só que, óbvio, né, esse códice aí sofreu algumas alterações com o passar do tempo. Como eles acabaram percebendo que, como era ali um prensado de papel, a primeira folha e a última folha sempre acabavam se desgastando. Foi aí que eles tiveram a brilhante ideia de fazerem capas. Né? Essas capas, né, muitas vezes eram feitas de madeira, ou de até um papiro mais grosso, ou até de madeira encapada com couro de animal. E aí foi se dando Sim, foi desenvolvendo. início ao que hoje nós conhecemos como um livro, né? Isso lá no mundo dos Shinigamis também, muito bom. Então, olha que legal, aqui já dá pra gente colocar várias coisas, A né? gente não tem que ficar indo lá todo dia no Shinigami Daioh pegando papiro. Me dá mais papiro, me dá mais pedra. Não, aí já Me tinha. dá mais uma caverna. Aí acho que o Shinigami Daioh falou, mano, cansei, agora que dá pra fazer assim, vai ficar infinito. Acho que daí que surgiu que as páginas são infinitas, pra ninguém precisar ficar indo lá toda hora pedir pra ele mais papiro. Eu fico imaginando, velho. Eu também fico imaginando isso. Shinigami idiota. Aquele da cadeirinha aí. O Shinigami Daioh, dá um papiro aí. Escrever uns A nomes. meada. Dá um papiro e um Dá um cigarro. papirinho. Esse papiro dá pra fumar? Talvez também aí, né, ficasse mais fácil para os Shinigamis conseguirem até escrever regras para os humanos saberem como utilizar o Death Note, porque agora ele podia ter várias páginas, mas ainda aqueles que eram com pedra também tinha que tomar cuidado, porque se caísse na cabeça de alguém, já não, até um de madeira mesmo, né? Porque o bagulho já deve ser pesado, né? Porque papiro é um prensado de um monte de madeira. E aí da capa de madeira, mano. E aí, Nossa, o bagulho deve ser pesado. Não dá não. Tudo era feito à mão aqui no mundo humano, né? Então, se você quisesse escrever um livro, era você mesmo escrever. E se você quisesse fazer cópias desse livro, você que tinha, né? Ou você contratava outros escrivões para repetir a cópia. Só que isso mudou quando um cara chamado Johannes Gutenberg resolveu revolucionar. E ele teve a brilhante ideia de automatizar esse processo de escrita. Ou seja, não colocar você ou uma outra pessoa para precisar escrever. E deixar com que as máquinas fizessem isso. Porque aqui a gente já está, né, em civilizações evoluídas. E com isso ele criou a imprensa, onde ele pegava ali, né, cartõezinhos com letras, organizava essas letras com o que ele queria escrever, passava a tinta nelas e, ó, pegava a folha de papel e prensava e a tinta grudava ali na folha. Quando tirava, tava tudo escritinho. Então a forma de fazer os livros nessa época ainda era muito artesanal, né? Lógico que já estava evoluído para o couro, então já era uma coisa mais sofisticada, né? Do que a madeira e tudo mais. Os livros já eram mais bonitos do que os da antiguidade, mas ainda assim era um processo, né? Ainda muito trabalhoso. E com a imprensa ficou tudo mais fácil e tudo mais bonito. E é daí que surgem os primeiros cadernos de brochura como a gente conhece hoje, que são costurados ali na capa.
Então, como o Joey falou, a gente acabou acompanhando a evolução aí, né, de como foi na humanidade e provavelmente no mundo dos Shinigamis também acompanhou aí essa evolução. Então, quando chegou aí na era de Death Note, onde já existia cadernos de brochura e vários outros tipos de cadernos, livros mais sofisticados, mais trabalhados, foi aí então que surgiu esse Death Note mais bonito, mais simples de usar, mais fácil, que é justamente o que o Ryuki nos entregou, jogou aqui na porta de casa aqui, ó. E deixou pra gente aí usar. Usar aqui o Death Note, que é o que a gente conhece hoje em dia, assim, né, ó, as folhas costuradas, todas juntas, com uma capa revestida, né, bem bonitinha e bem resistente, para preservar as folhas que tem dentro. Só que hoje em dia, galera, o uso do caderno vem se tornando cada vez mais obsoleto, né? Sim, quase ninguém usa mais. É difícil, né? Hoje em dia é só na escola mesmo, e olhe lá, né? Que tem escolas aí que já nem usa mais caderno. Você tem o seu próprio computador, o seu tablet na escola para você poder fazer as suas atividades. Então, quem sabe aí, com a evolução dos anos aí se passando, será que os cadernos no mundo dos Shinigamis também acabem parando de serem usados? Aí o Shinigami daí vai ter que abrir um data center. E ele vai ter que fazer o Death Tablet, né? A Death Web. o Death PC. Ou o Death Word, né? Que você abre o arquivo, né? É o programa, Death Word. Death Word. Quando ele quiser passar pro mundo dos humanos, ele só joga o código lá de acesso do programa, o serial. Manda o CD de instalação. Manda o serial pra alguma pessoa qualquer aí instalar. Instala o Death Word aí no seu computador, você só digita, nem escreve, né? Você digita o nome da pessoa e já era, gente. Então você pode digitar, você pode colocar a fonte que você quiser, né? Você pode aumentar, sei lá, o Light, quando já pensou o Light matando o Lindy Taylor, ele escreve. Tamanho 72, Já. letra caída assim, Comic Sans MS Lindy Taylor. E já era, mano. Já mata com estilo. Você mata. Ou você quer matar o Lindy Taylor com a fonte do Naruto? Você escreve lá Lindy Taylor Taylor com a fonte do Naruto, mano. Mas o que vocês acharam desse vídeo, gente? Vocês gostaram de ver como que o Death Note pode ter evoluído ao longo da história? Começando com uma caverna e parando em um tablet? Se vocês gostaram, né, dessa ideia brisada, fumada que a gente teve de fazer esse vídeo, já sabe o que tem que fazer, deixar seu like aí, mano, porque esse vídeo aqui foi muito gostoso de gravar. Tenho certeza que vocês estão assistindo também, se divertiram assistindo esse vídeo, né? Então, deixe seu like para mais vídeos como esse, né, Joey? E deixa aí qual que é o seu Death preferido. A Death Cave, a Death Stone, o Death Papiro. O Death Papiro, o Death Note, o antigo, robusto, com capa de pedra, madeira e couro. O Death Note assim, brochura. O Death Tablet. Ou o Death Tablet ou o Death Word. Qual que é o seu favorito? O Death Serial. Bom, galera, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e... tchau! O sistema operacional. Death Vista. Death 98. Death 10. Aí o Shinigami muda o nome dele pra Shinigami Pyuki. Aí quando você abre, em vez de fazer lá, faz a música do Death Note. A música de... Quando você desliga o computador, faz aquela música lá da nossa abertura quando a gente...